Maldito o povo que precisa de heróis, porque se precisa deles, ainda é uma criança. E uma criança nada inocente. Eu sou o professor Eduardo Simões e esse é o nosso canal. Bem, ao longo desses últimos meses, eu vim acompanhando as declarações que o candidato eleito Lula foi dando a respeito da relação dele com o povo brasileiro, das propostas deles. Proposta mesmo de governo não tem nenhuma, mas declarações assim paternalistas, assintosas, até bastante, eu diria até que bastante antiquadas, vieram sobejamente da boca dele. Por exemplo, o povo brasileiro está machucado, o povo está ferido. Lá em Portugal, né, no meio da entrevista, junto com o primeiro-ministro de Portugal, ele disse: eu preciso cuidar de 200 milhões de brasileiros. Ou seja, ele parece estar tratando o povo assim como se o povo fosse incapaz, fosse governar 200 milhões de crianças, de indivíduos mentalmente afetados, de incapazes de se autodirigirem, de se autogerirem, né? Quando a gente sabe justamente que o sistema democrático ele veio justamente para empoderar o povo. Quando um discurso desse é jogado no meio do esse discurso visa enfraquecer a confiança do povo em si mesmo, e visa criar no povo a ideia de que ele precisa de um salvador e que ele, Lula no caso, é o salvador da pátria, né? O salvador querido, bendito, um herói, enfim. E é interessante o quanto isso lembra, né, o discurso do velho Getúlio Vargas, de quase 90 anos atrás. Né? O pai dos pobres. E a gente sabe no que foi que deu. Né? Toda essa demagogia, todo esse linguajar oportunista do Getúlio e agora e do Lula a gente também já tem uma certa ideia, porque embora a história nunca se repita, né, se repetiu no governo da Dilma Rousseff, foi uma tragédia, né, e agora provavelmente deve se repetir como farsa, conforme falou lá um famoso marxista. Mas eu acredito inclusive, antes de mais, que esse é um discurso, esse discurso deveria ser equiparado à corrupção de menores, porque ou uma tentativa de corrupção de menores, porque o povo realmente às vezes assume a posição de alguém que não tem responsabilidade e repete depois de 4 anos a mesma dobradinha para a disputa de segundo turno de Lula versus Bolsonaro. Só que naquela época o Lula era representado pelo seu atual ministro da Economia, que ele não diz, mas que fatalmente vai dizer lá na frente, né? E aí a ideia que passa assim é que para o senhor Lula, a gente que se apresentou sem um projeto e terminou a campanha sem um projeto, basta ele, eu basto. Eu me basto, o Estado sou eu, etc. Assim como por diante, né? E a indicação do nome do ministro não sai. Hoje nós estamos o quê? No dia 1º de dezembro e até hoje não sabemos quem será o ministro, embora tudo indique que será Haddad, Fernando Haddad. Mas é aí que está, né? Se vai ser Haddad, considerando que já aconteceu em 2018, né? Se vai ser Haddad, então é Lula com certeza, porque Haddad é simplesmente um preposto assim. O Haddad nunca mostrou em economia nenhuma autonomia. Né? E mesmo em política, se tirarmos a última campanha de 18, né, ele também ele se colocou frente à televisão como uma espécie de marionete do Lula. O que o Lula mandar, eu faço. O que o Lula apertar lá nos cordõezinhos, eu reajo aqui embaixo. Então, na verdade, a impressão que dá é que o próximo ministro da Economia vai ser Lula. Ele está cada vez mais convencido da grandiloquência dele, ele está se deixando assumir pela sua egolatria, está querendo assumir tudo, dizer: eu vou salvar o povo, eu vou cuidar do povo brasileiro, eu tenho que cuidar dos 200 milhões. Ou seja, ele vai fazer tudo sozinho. Então, e em economia ele já deu recado: teto de gastos, nem pensar. Né? Ele aqui e acolá faz alguns recuos, ou dá a entender que está fazendo alguns recuos, mas é da mesma toada do Bolsonaro, que parece que vai estar concordando com tudo, que vai assumir, mas ele deixa sempre algo para uma manobra lá na frente escapar e dizer: oh não, eu falei aquilo ali, ou deixei de falar aquilo ali, e assim deixa todo mundo em suspenso,
O mercado se enerva por isso, desnecessariamente. Por que não pode logo dizer, se não o nome do ministro, pelo menos como será a política dele, a política econômica do governo dele? Quer dizer, isso passa improviso, personalismo, uma coisa, um voluntarismo tão tosco, tão primitivo, que parece que joga a gente de volta lá para os anos 1930, Getúlio Vargas, aquela coisa toda. Quer dizer, vamos voltar quase 100 anos na história para resolver os problemas novos do momento. E os problemas mudaram. Quer dizer, ele está agindo muito parecido como foi da primeira vez, mas agora em 2002, 2003, em 2002, mas as coisas mudaram e mudaram profundamente. O mercado está mais nervoso, com razão. Existem muitos dados no ar, tanto a nível interno como externo ao Brasil, que apontam para dificuldades lá na frente. Então o mercado está nervoso e fica mais nervoso ainda por causa dessa demora à toa. Por que não assume logo isso e diz quem vai ser o mercado? Quem vai ser o ministro da Economia? Porque enquanto isso, bilhões saem da Bolsa de Valores, ou ora saem, ora voltam, num sintoma de nervosismo. Ou seja, o mercado está sendo estimulado a agir com precipitação por causa dessa demora, por causa dessa indefinição desnecessária. Não, porque nós já sabemos quem vai, que ele já escolheu. Todo mundo diz, olha, Lula já escolheu. Ele só não quer dizer agora. Está muito ocupado, está muito cansado, sei lá, alguma coisa. Ele está, ou então mergulhou no sono da bela adormecida e está lá. Ele precisa acordar. No dia 12 ele prometeu. Ele acorda e diz quem vai ser o ministro da economia dele. Ou talvez não, talvez só depois ainda, né? Porque nem isso é seguro. Então, esse é o homem que se diz tão preocupado com o povo brasileiro, que se diz tão necessitado de ajudar esse povo ferido, machucado. Se é assim, que diga logo, esfrie essa angústia do mercado, essa enervação do mercado, tranquilize as pessoas, saibamos logo o que vai acontecer e se pare com esse movimento frenético, volátil. Porque com isso você cria a cultura da instabilidade. Na primeira dificuldade lá na frente, o pessoal vai sair em massa para voltar depois. E quando o capital já não sabe que não voltará mais, já encontrou outras paragens mais seguras em outro lugar do mundo. São bilhões de reais que estão saindo da Bolsa de Valores. Agora, em outras palavras, o que gera tudo isso, toda essa espera é apenas incerteza e prejuízo para o país, para o povo, né? Então, a nossa situação atual é a seguinte: nós temos dois presidentes, de fato um em exercício e outro já eleito esperando assumir. Um é um conspirador e o outro não para de falar com o espelho. Vamos ver o que vai sair disso aí, não é? Muito obrigado.